Fala galera X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Douglas Knupp, professor de Português e Literatura, mas hoje a gente vai falar de um tema diferente, porque estamos aqui no nosso Atualidades da Semana. Pessoal, hoje a gente está falando aqui, vai falar aqui sobre o Marco Civil da Internet. Pô, mas por que o professor de Português fala sobre o Marco Civil da Internet? Eu tenho certeza que você já foi ou já viu alguém ser pego em um debate sobre o Marco Civil da Internet em que você precisa argumentar em relação a alguma coisa. E o poder de argumentação é uma ferramenta importantíssima para que a gente se dê bem nas nossas provas, nos nossos vestibulares e nos nossos concursos. Beleza? O Marco Civil da Internet é um processo aí bastante longo, né, com o qual a gente está lidando por anos até, desde que ele foi pensado, e finalmente agora a Câmara dos Deputados aprovou, né, o projeto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto. Mas antes de começar a falar sobre o Marco Civil da Internet, é importante que a gente historicize o fenômeno que é chamado por alguns de controle do governo sobre a internet e por outros, né, sobre uma legislação correspondente ao uso da internet, coisa que a gente não tinha. Gente, em 1996 foi proposto o primeiro projeto de lei com relação a essa questão da internet. Ela ficou conhecida como Lei Azeredo, porque foi proposto, o Eduardo Azeredo do PSDB foi o relator, né, desse projeto de lei lá no Senado. Ele acabou sendo aprovado alguns anos depois, mas essa lei era bem diferente do Marco Civil, porque ela tratava apenas de crimes cibernéticos, ou seja, crimes que são, né, infelizmente ainda são, cometidos na internet. Por exemplo, pornografia infantil, phishing e uma série de outras coisas, de outros crimes que foram tipificados e tiveram penas, né, relacionadas a esses crimes no nosso Código Penal. Portanto, não houve qualquer reforma ou não houve qualquer tentativa de legislar sobre a internet, e sim de trazer esses crimes que são cometidos online para dentro do Código Penal. E aí, galera, nem todos os crimes, e isso é importante, né? O projeto de lei que foi apresentado até o que foi sancionado depois de algum tempo não eram o mesmo, né? Gerou uma grande mobilização popular porque esse projeto de lei tocava em questão de direitos autorais. Então, se você pode ou não pode usar certos vídeos, ver certos conteúdos, baixar certas músicas. Então, isso aí causou uma grande polêmica na época. De qualquer forma, isso foi um embrião, né? Um primeiro projeto que tratou dessa questão da internet no Brasil em termos legislativos. Bem, no ano de 2009 a gente tem a apresentação da ideia, da proposta de criar um marco civil na internet. A gente teve aí um processo bastante participativo dentro da sociedade civil, instituições que participaram, que deram ideias, alguns pensadores, sociólogos, inclusive pessoas também que participaram, paradoxalmente, né, através da internet, muitos e-mails que foram enviados para que esse projeto do Marco Civil da Internet fosse pensado coletivamente. E aí, em 2011, o Palácio do Planalto, né, na figura da presidente, coloca a proposta do Marco Civil da Internet na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é uma das câmaras, né, do nosso Congresso Nacional. Você aprendeu isso lá naquela aula, né, da estrutura política brasileira com o mestre Zé Mônaco e o mestre Thiago Feitosa. A Câmara dos Deputados ficou incumbida de votar e escrever, né, fazer algumas emendas ao texto do Marco Civil da Internet sob a relatoria do deputado Alessandro Molon, também do PT do Rio de Janeiro. Bem, e aí, portanto, desde 2011, galera, que esse projeto está em pauta na Câmara dos Deputados. É muito tempo. Em 2013, nós tivemos aquelas denúncias, né, do Edward Snowden, da NSA americana, de espionagem aqui no Brasil. Eu não sei se vocês devem estar lembrados que isso causou uma fricção bastante grande, né, entre o governo brasileiro e o governo americano. A Dilma Rousseff foi bastante incisiva nos seus comentários em relação ao que havia acontecido, né? E a gente sabe que muito dessa espionagem tem a ver, foi uma coisa meio Guerra Fria, né? Foi uma coisa meio assim, um medo, né, do comunismo, aquela coisa como se estivesse tudo voltando, né, à década de 60, graças à relação que o governo brasileiro tem com o governo cubano, com o governo venezuelano. Até a própria ideia do Mercosul, né, do mercado cooperativo aqui na América do Sul, que não é lá exatamente interessante para os interesses dos Estados Unidos.
Depois de deflagrada essa denúncia de espionagem, uma das medidas da Dilma Rousseff foi pedir a urgência da votação do Marco Civil da internet. Por que a urgência do Marco Civil da internet? Galera, o Marco Civil prevê que as empresas, e aí muitas são multinacionais, né, ou transnacionais, que atuarem nesse ramo aqui no Brasil, essas empresas vão ter que respeitar a legislação brasileira. Que legislação brasileira? O próprio Marco Civil. Então é uma forma que a presidente tentou achar, presidente e, claro, toda a sua equipe de assessoria e enfim, ministérios. Foi uma forma que ela tentou de blindar, né, o seu governo de qualquer espionagem internacional. A gente vai ver que agora, mais para frente, né, a gente já sabe que o Brasil vai propor um Marco Civil global, né, para que todos os países tenham mais ou menos as mesmas leis em relação ao tratamento da internet. Então, pessoal, esse pedido de urgência da Presidência da República é um dispositivo constitucional, uma coisa bastante comum, e ele trava a pauta da Câmara dos Deputados ou do Senado, se ela pedisse urgência ao Senado, ela trava a pauta e o projeto de lei tem que ser aprovado em 45 dias. Gente, isso foi em 2013, foi aprovado em 45 dias? Não, demorou ainda muito mais tempo e a gente vai estudar aqui por que demorou muito mais tempo. O importante que vocês saibam agora é que a Câmara dos Deputados ficou parada esse tempo todo só pensando no Marco Civil. E enquanto o Marco Civil não saiu, a gente não teve, né, atividades legislativas, outras que não as discussões em relação ao Marco Civil. Em 2014, já em fevereiro desse ano, nós tivemos mais um tempero, né, para esse já desgastado molho aqui do Marco Civil, que foi a formação do chamado Blocão. Gente, o que é o Blocão? O Blocão foi um movimento, digamos assim, liderado pelo deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Ele é o líder, né, do PMDB, né, na Câmara. O PMDB é a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. O que ele fez aqui? Ele, para pressionar o governo do PT, para dar mais espaço para os partidos aliados, ele criou esse blocão que informalmente vai atuar contra o governo na Câmara dos Deputados. A gente pode ver aí, né, a própria criação da CPI da Petrobras, ou melhor, da sindicância, né, da Petrobras, que a CPI ainda não foi criada, e enfim. Mas a gente já está vendo que esse pessoal aqui que reuniu partidos como o PMDB, né, o PDT, o PTB, o PP, do nosso amigo Jair Bolsonaro. Então, esse blocão está atuando contra o governo e eles são 240 deputados, ou seja, 240 deputados que eram da base do governo agora atuam contra o governo. E qual é a ideia aqui? A ideia é usar pautas legislativas para ganhar mais espaço no executivo, para que os partidos ganhem mais espaço no executivo. Como assim mais espaço? Para que o executivo libere certas emendas parlamentares que estavam travadas, para que o executivo libere mais ministérios. Vamos lembrar, é ano de eleição, galera. Muitos ministros, Marcelo Crivella era ministro da Pesca, saiu do cargo de ministro para concorrer a governador do Rio de Janeiro. O que dizer disso? Então, assim, essa vaga tem que ser reposta. E a pressão dessa galera aqui é para que os partidos da base recebam esses ministérios que estão agora sendo desincompatibilizados. Então, galera, nós temos aqui uma pauta travada, um Congresso, uma Câmara, né? Mais especificamente, uma Câmara dividida por esse blocão aqui, que está exercendo muita pressão sobre o governo. Então, assim, é um jogo de forças e o Marco Civil entrou nesse jogo aqui de perde-ganha. Era uma bandeira do PT muito forte que o Marco Civil fosse aprovado da forma como ele estava redigido. Porém, a gente vai ter aqui, como a gente já mencionou o Eduardo Cunha, a gente vai ver que ele é um personagem central nessa engrenagem. Por que o Eduardo Cunha é tão central? Vamos pensar aqui nessa figura que é o Eduardo Cunha. Ele, da bancada evangélica, né, da Câmara dos Deputados, não satisfeito com isso, ele ainda é do PMDB do Rio de Janeiro. E ele, já em 2013, a gente já sabia que o Eduardo Cunha, digamos que, não patrocinado, como é que eu posso usar um outro termo, mas pressionado, né, pelas empresas de telecomunicação que fazem o serviço de provedores de internet, ele estava lutando contra dois dos princípios mais básicos, né, e mais aplaudidos pela opinião pública em geral, que eram os princípios da neutralidade e os princípios da privacidade. O que é o princípio da neutralidade? Galera, como é que funciona hoje o provedor de internet? Você assina a internet de 5 mega, 10 mega, 15 mega, 20 mega.
Ou seja, a velocidade é aquilo da conexão, é aquilo que faz com que os planos sejam diferentes. Como é que é o teu plano de TV a cabo? O plano de TV a cabo ele funciona diferente, né? Se você quiser ver filme, você tem um pacote de filme. Se você quiser ver futebol, aí já é um outro pacote. O cara que é viciado em filme e futebol, ele paga muito caro. Então você não tem uma outra forma de organizar os canais de TV a cabo. É assim que funciona. O que essas empresas queriam? Elas queriam ter essa mesma capacidade na internet. Mais ou menos assim. Se você quer ler e-mail, você vai ter um pacote específico, porque teoricamente o e-mail trafega menos dados, né? E dados mais leves, digamos assim. Então você vai ter um pacote mais básico. Se você quiser acessar o Facebook, já é um pacote um pouco mais caro e por aí vai. A gente aqui do Projeto X ia pagar rios de dinheiro com uma conexão de internet onde a gente pudesse upar os vídeos para a internet da forma como a gente precisa fazer para que as nossas aulas vão ao ar. Então assim, essa era uma grande questão para a sociedade civil pública e organizada, porém, para as empresas de telecomunicação, era uma forma de gerar negócios muito lucrativos através, né, desses planos diferenciados, que iam criar também a segregação dentro do ambiente da internet, que hoje é um dos espaços mais livres que nós temos. O princípio da privacidade diz que os seus dados podem ser, né, agora ficou fechado assim, os seus dados podem ser, né, armazenados pelas empresas durante 6 meses por uma questão de legislação, porque crimes podem ser cometidos, então o governo tem que ter a capacidade de acessar esses dados para algum caso, por exemplo, de crime, né, de sentença judicial, em que você tenha que obter esses dados. E aí esses dados podem estar disponíveis para o uso, né, do governo por sentença judicial durante 6 meses. Hoje, não sei se vocês já repararam, quando você manda um e-mail, muitas vezes, dependendo do provedor de e-mail que você usa, né, não sei se todos estão assim, de qualquer forma, você manda um e-mail e volta propagandas assim com relação àquele seu e-mail. Então, se você manda um e-mail falando sobre joia, vem propaganda dentro da janela do seu e-mail falando sobre joia. Bijuteria, a mesma coisa. Carro, a mesma coisa. Então, assim, como que isso é possível? Os servidores dessas grandes empresas, né, o Google consegue, o Facebook, eles têm acesso aos seus dados mais básicos e através desses dados mais básicos, que são privados, através, né, porque você está mandando uma mensagem privada de e-mail para alguém, através desses servidores eles acessam as suas informações para voltar a propaganda para você. Claro, isso é um modelo de negócio que funciona, né? Você pode até achar que isso é uma parada maneira, claro, porque você tem ali uma forma de propaganda que faz com que fique mais fácil para você comprar aquilo que você deseja, porque a empresa já conhece, né, o seu gosto, já sabe sobre aquilo que você fala. Porém, para a sociedade como um todo, foi visto isso como um problema, né? A nossa privacidade, ela não pode ser tão pública assim, não tão publicizada assim. Então, galera, esses dois princípios aqui eram aquilo que estava causando o grande transtorno, porque o Eduardo pressionava para que isso aqui fosse tirado do texto original. Beleza? Então o que acontece? Além desses pacotes de dados aqui, da neutralidade, você também poderia ter um outro dispositivo em que as empresas poderiam fazer uma parceria. Por exemplo, o Facebook pode entrar numa parceria com o seu provedor de internet para que o Facebook rode mais rápido. Ora, o número de acessos ao Facebook vai ser estrondoso. Então, se você de repente quer usar uma outra rede social que não tem essa mesma parceria, você ia ter um problema. Você não ia conseguir, né, acessar tão rápido assim. Isso prejudica, inclusive, o Mercado Livre, né, gente? Porque as grandes empresas vão cada vez pagar mais caro para se manter no auge e os pequenos que tentassem emergir iam ter esse problema, porque a sua velocidade ia ser mais lenta. Então, galera, o que aconteceu aqui? Dentro desse cenário todo, a gente teve um acordo entre as partes, o governo abriu mão de algumas questões, a oposição abriu mão de outras, e através de muita mobilização social, foram milhares e milhares de e-mails a deputados, pedindo que o Marco Civil fosse aprovado da forma como ele havia sido relatado pelo Alessandro Molon originalmente. Alguns discursos surgiram, o Brasil não precisa de um Marco Civil para a internet,
A gente só precisa tipificar os crimes e adicionar que eles podem ser cometidos online no nosso Código Penal. Galera, isso aqui é muito mais do que tipificação de crime. A gente está falando aqui sobre regulamentação do uso e dos provedores da internet. Quais são as responsabilidades dos usuários e quais são as responsabilidades dos provedores. É um mundo muito diferente daquele mundo que a gente vive fora da internet. Então, assim, essa foi a justificativa para a criação do Marco Civil. Além disso, algumas pessoas, com relação à privacidade, né, elas demonstram, digamos, uma preocupação, né? Porque dizem que o Facebook e o Gmail, por exemplo, só conseguem ser gratuitos exatamente porque conseguem fazer esse tipo de propaganda direcionada, graças aos seus gostos que eles conseguem acessar nessas mensagens super pessoais. Gente, não é de se imaginar, não é de se espantar, né? Que agora a quantidade depois que é aprovada e sancionada essa lei do Marco Civil, não seria de se espantar que a gente visse cada vez mais propaganda nesses dois sites, exatamente para fazer esse contrabalanço. Então não significa que o Google e o Facebook vão passar a cobrar pelos seus serviços de e-mail e de rede social, né? O Facebook, inclusive, tem isso como marca. Ele diz que ele é gratuito e sempre será. Então isso, a princípio, não significa uma morte do modelo de negócio dessas duas gigantes que conseguem, né, atribuir e prover esse serviço gratuitamente para a gente. Então agora qual é o caminho dessa lei, gente? Essa lei agora foi encaminhada ao Senado, que é a segunda Câmara, né, do nosso Congresso. Aprovada essa lei pelo Senado Federal, ela passa à sanção da Presidente da República, que pode vetar ou sancionar a lei. A gente sabe que ela vai aprovar porque o texto, como ele está agora, já foi, né, acordado lá entre Legislativo e Executivo. O que isso significa? A Câmara dos Deputados agora está livre, digamos assim, do peso desse Marco Civil e ela pode continuar trabalhando em outras questões. A questão que está em pauta agora é a CPI da Petrobras, que de repente a gente vai ter presença de deputados também, não só de senadores. Além disso, existe a possibilidade do Senado querer fazer mudanças ao texto do Marco Civil. Isso é muito importante, gente. Se o Senado quiser fazer qualquer mudança no texto do Marco Civil, o Marco Civil vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados para que a Câmara delibere sobre aquelas mudanças e depois voltar para o Senado e aí, se aprovado, ir para a Presidência da República. Ou seja, se o Senado não aprovar o texto como está agora, a gente provavelmente só terá o Marco Civil em 2015. É isso aí, galera. Valeu!